Olá, tudo bem? Meu nome é Rafael Luiz de Souza, sou candidato a professor de matemática do estado do Paraná e o tema que eu escolhi foi o tema 4 de matemática, que trabalha a respeito de área, perímetro e volume, o cálculo dessas três variáveis. Para tal, vamos aprender na aula de hoje a calcular a área, o perímetro e o volume de algumas figuras geométricas mais trabalhadas em sala de aula. Nesse primeiro momento, vamos aprender a calcular a área do quadrado, do retângulo e do triângulo. Bom, o quadrado é uma figura geométrica que tem todos os seus lados iguais. O retângulo, uma figura geométrica que apresenta comprimento e largura. E o triângulo, uma figura geométrica de três lados. Como que nós calculamos a área de cada uma dessas figuras? Começando pelo quadrado, se ele possui todos os seus lados iguais, vamos denominar aqui, por exemplo, a largura e o comprimento com a variável A, para que nós possamos achar essa área achurada, né? O que seria a área? A definição de área. A área seria qual a medida, né, que está contida naquela figura em plano 2D. Correto? Bom, se nós apresentamos aqui uma figura com comprimento e largura, para que nós possamos encontrar a área da mesma, vamos multiplicar a área denominada então pela letra A em maiúsculo, vamos fazer o produto do comprimento pela largura. Quando nós multiplicamos o comprimento pela largura, nós colhemos esse valor A ao quadrado. E aqui, querido aluno, nós podemos entender algo muito interessante. O que seria 1 metro quadrado? 1 metro quadrado, nada mais nada menos, seria do que um quadrado desse jeito que nós acabamos de calcular, com essa variável aqui, ó, ao invés de ser a letra A, nós utilizaríamos 1 metro. 1 metro de comprimento por 1 metro de largura. E quando nós fazemos o produto de 1 metro por 1 metro, nós encontramos então 1 metro quadrado. Veja que pelo fato de nós estarmos trabalhando em duas dimensões, nós temos então a medida em questão elevada ao quadrado. Se nós estivéssemos utilizando centímetros, seriam centímetros ao quadrado, ou milímetros quadrados, e assim por diante. Já agora, para que nós possamos calcular a área de um retângulo, nós devemos fazer então a base, né, esse comprimento, que eu vou chamar aqui de D, pela altura ou pela largura, que vou chamar de uma variável A. Para que nós possamos encontrar essa área em amarelo, essa área achurada, devemos então fazer um produto de A vezes B. Lembrando que aqui a medida, né, acompanha ao quadrado. Então, por exemplo, se nós trabalharmos com as medidas em metros, a medida vem ao quadrado, metro ao quadrado, centímetro ao quadrado, assim por diante. E por fim, o triângulo. Como que nós calculamos a área do triângulo? Um ponto muito importante de nós voltarmos é que o triângulo ele pode ser entendido como metade da área do retângulo. Como assim, professor? Não entendi. Veja só, se nós desenharmos um outro retângulo, então nós temos aqui um retângulo acompanhando o mesmo raciocínio, as mesmas medidas de comprimento e de largura. Se nós dividirmos esse retângulo ao meio, então nós dividimos ele ao meio, olha que interessante. A partir desse momento, essa área achurada, ela pode ser dada do seguinte modo. Veja só, a área do retângulo, ela é A vezes B. Porém, a área dessa figura achurada é metade da área do retângulo. Ou seja, quando nós dividimos por 2, encontramos automaticamente a medida dessa área achurada. E se nós excluirmos a parte não achurada, ou seja, essa parte de cima,
calcular a área de figuras geométricas simples, né? Um quadrado, retângulo, triângulo. Professor, entendi. E para que nós possamos calcular o perímetro de cada uma dessas figuras? Então, veja, vou representar aqui o perímetro como a variável P. Para que nós possamos calcular o perímetro do quadrado, nós devemos então somar todos os lados. Veja que interessante. Vamos somar aqui todos os lados do quadrado. Como o quadrado é uma figura geométrica que apresenta todos os lados iguais, eu vou denominar esses lados com a letra A, por exemplo, o perímetro seria a soma de todos esses lados. Então, A mais A mais A mais A. Ou seja, o perímetro será 4A, 4 vezes o A, representado em metros, porque nós estamos somando o contorno da figura geométrica. Como nós calculamos, professor, o perímetro do retângulo? Do mesmo modo. Então, nós vamos somar a largura, que é A, desse lado aqui tem o mesmo valor, aqui em cima o comprimento, o mesmo valor que o de baixo. Então, o perímetro do retângulo seria B mais B mais A mais A. Ou seja, o perímetro é dado por 2B mais 2A. A soma do contorno dessa figura. Por fim, qual seria o perímetro no triângulo? Novamente, a soma do seu contorno. Esse lado vale A, esse B, esse terceiro lado que seria a hipotenusa do nosso triângulo vale C, por exemplo. Como que nós podemos calcular o perímetro? Somando todos os lados. Então, A mais B mais C. Acompanhada com a unidade medida, centímetros, metros, milímetros e assim por diante. Entendi, professor. E agora, como eu calculo o volume de algumas figuras geométricas? Eu devo multiplicar todos os lados. Devo multiplicar a largura pelo comprimento, pela altura. Então, vamos trazer um caso simples aqui. Por exemplo, um cubo. Quando nós trabalhamos com um cubo, como este, por exemplo, olha só, esse cubo, se ele estiver lá no A, comprimento A, altura A, largura A, o volume dele será o produto da largura pela altura pelo comprimento, que dará A ao cubo, acompanhado com a unidade de medida ao cubo. Então veja que interessante. Se nós temos um cubo de 1 metro, no lugar do A, se a variável A vale 1 metro, vamos ter um cubo de 1 metro por 1 metro por 1 metro. Substituindo o valor de A por 1, isso é o produto de 1 metro por 1 metro por 1 metro, que nos gera 1 metro ao cubo. Isso é um metro cúbico. Muito utilizado, por exemplo, nas concessionárias que trabalham com distribuição de água. Veja que interessante. Por fim, para que nós possamos entender então claramente, vou trazer aqui um problema para que nós possamos resolver. Então, calcule a área e o perímetro do triângulo abaixo. Pois bem, se temos aqui o triângulo, com um lado que tem o valor de 3, esse aqui, a altura dele, o valor de 4, e esse lado vale 5, nós temos o seguinte modo. Como que nós calculamos a área desse triângulo? Basta nós multiplicarmos o comprimento pela altura e dividirmos por 2. Ou seja, 3 vezes 4, 12.
2, temos 6. Se trabalharmos aqui em metros quadrados. Como que calculamos o perímetro? O perímetro basta somarmos todos os lados, ou seja, 5 mais 3 mais 4, vamos ter então 9 com 3, 12 metros. Bom, espero ter ajudado vocês a